Jogo dificílimo, resultado importante fora de casa em um confronto direto, com um jogo com muita vontade dentro de campo e muito tumulto fora dele. Briga fora de campo, porrada na arquibancada e Pessolano expulso. Mas a análise é dele, o comentarista Luciano da Casa. Então, Nação Azul, vamos lá, Diogo Medeiros. Não vamos seguir uma ordem cronológica, não. Vamos seguir o raciocínio seguinte. Falar de coisas pontuais do jogo e depois nós falamos... Abaixa o retorno aqui. Depois nós falamos em relação à projeção do campeonato. Primeiro, algumas observações importantes. Paulo Pessolano gostou da postura dele do Cruzeiro dentro de campo. O Roger Machado falou que pela variação tática, o perfil do Cruzeiro e do Grêmio, tecnicamente, foi um dos melhores jogos da competição, né? Então o Paulo Pessolano também confirmou isso. Foi um jogo de estratégia. Nós tínhamos falado isso no pré-jogo. Dois treinadores inteligentes, dois treinadores que têm um esquema de jogo bem definido e foi resolvido nos detalhes. Os gols, prevaleceu o empate. Quando o Paulo Pessolano, em relação à partida, ele concorda em relação ao seguinte: a briga quebrou o ritmo de jogo do Cruzeiro. Não é desculpa. E ele vai argumentar por quê. Primeiro, antes de acontecer esse incidente, o Cruzeiro tinha 25 minutos de jogo, 75% de posse de bola. 25 minutos de jogo, já estávamos mais da metade do primeiro tempo, 75% de posse de bola. É um número absurdo de positivo para o Cruzeiro, jogando contra um adversário direto, um time com qualidade técnica, fora de casa. Inclusive, isso Paulo Pessolano ressaltou depois, falando que é o espírito que ele quer, independente de quem e onde o Cruzeiro for jogar, ter personalidade. E foi o que aconteceu. Se a gente for analisar que o Cruzeiro conseguiu um número desse contra o Grêmio, adversário direto, fora de casa, realmente o Paulo Pessolano, o discurso dele casa bem com a prática. E ele falou, então é difícil isso acontecer, colocar essa intensidade. Quando quebra, é difícil voltar. Ele não está justificando, não está chorando, está contando o que aconteceu no jogo. Concordo com o Paulo Pessolano, beleza? Agora, o que é a questão interessante aqui, Diogo, para a gente continuar na parte técnica antes de pegar o extracampo da questão da arbitragem. Ele falou o seguinte, avaliações. No pré-jogo e durante a partida, dois jogadores aqui que eu considero que deveriam ser titular, o Paulo Pessolano explicou por que não são. E ambos pelo mesmo motivo. Primeiro, Gasolina, né, Wesley Gasolina e o Rafa Silva. Vou falar o mesmo raciocínio que vale para os dois. Falou, eles têm a intensidade, ok, que é requisito para jogar no time do Paulo Pessolano, porém não tem constância. Essa intensidade diminui durante o jogo. Primeiro ele avaliou um, depois ele avaliou o outro, mas os dois com essa característica que eu estou resumindo. O que ele acrescenta é que o Rafa Silva tem essa dificuldade também pelo histórico de lesão que machuca demais. Mas porque às vezes, né, às vezes não, toda hora no chat, por exemplo, fica essas mexeções que o time deve ter, com razão. É bom ouvir essa opinião para a gente entender a mentalidade do treinador, que ele quer os dois jogadores mais constantes. E na cabeça dele, tanto o Chay quanto o Bruno Rodrigues tem essa constância de intensidade. Aí futebol é interessante porque cada um tem uma opinião, vê de uma maneira. Eu particularmente gosto do trabalho do Paulo Pessolano, admiro. Para mim, foi a melhor contratação técnica da temporada. Eu acho que graças a ele, é claro que todo mundo tem um mérito, o extra-campo influencia dentro de campo, a administração bem feita e por aí vai. Mas eu acho que com ele o time rende mais do que poderia render, porque independente do esquema tático, independente dos nomes que entram na equipe, o time mantém um padrão de jogo, mantém um ritmo interessante. É claro que tem momentos de oscilação,
porque vai ter, assim como a vida, assim como o futebol. Mas no todo, o ano, eu acho que até agora a gente pode concluir nisso. Agora eu discordo dessa intensidade do Chay, tá? Tecnicamente, essa palavra intensidade não é birra com o jogador, não é pegar no pé, mas eu penso diferente. Eu não acho que deveria ser titular com o Cruzeiro, não mostrou isso tudo, mas respeito a opinião do nosso treinador, beleza? Agora, quando se fala-se de juiz, Paulo Pessolano, você concordando ou não, uma coisa é fato, tá? Ele é muito sincero, ok? Teve partidas dentro do Mineirão que ele não fez média não, ele falou assim, ó, nós ganhamos na sorte, beleza? E geralmente, quase tudo eu concordo com a visão de jogo dele. Tanto quando o Cruzeiro vai bem, quanto vai mal. Quero falar isso que ele foi sincero. Ele falou da arbitragem o seguinte, olha, eu já errei com o juiz, beleza? E eu já assumi meu erro. Inclusive, na última expulsão dele, ele fez uma promessa para os jogadores do Cruzeiro que isso não ia acontecer mais. E ele falou isso para os comandados dele. E hoje ele reforça o seguinte, além disso tudo, eu me cobro. E essa cobrança eu tenho em casa também, porque a minha mulher acompanha, a minha família, e ela pergunta o que está acontecendo, a gente é bem unido lá também. Só que eu já errei, ele assumiu na época, mas hoje eu não errei. Inclusive, o juiz sabe disso, ele e o auxiliar. Quarto árbitro. Eu tenho gravado, Paulo Pessolano falou, eu não gostaria de estar falando nesse assunto, mas no final do jogo eu falei isso com o juiz e ele sabe. Resumindo, Paulo Pessolano vai provar e eu acredito nele porque ele é bem honesto e sincero. Quando ele erra, ele reconhece. E se ele tivesse culpa no cartório, bobo também ele não é. Se ele gravou e sabe que tem alguma coisa que pode ir contra ele, ele não estava nem contando que ele tinha essa ferramenta na mão, né? Então vamos aguardar. Em relação ao acesso, isso aí foi as observações pontuais de Cruzeiro e Grêmio. No todo de campeonato, quando as perguntas se encaminham em relação ao acesso, Paulo Pessolano, com a sinceridade que ele tem, confirma que realmente está bem encaminhado. Inclusive já tem 3, 4 rodadas que ele está fazendo essas projeções. A diferença principalmente para o quinto é muito difícil acontecer. Mas ele falou, futebol, né? Tudo é possível. E então perguntaram para ele, quando o Cruzeiro subir matematicamente, que está próximo, como que você vai manter o foco dessa equipe até o final do campeonato para não desistir do título? Ele falou simples, na mesma filosofia, né? Resumindo o que ele falou, do mesmo jeito que eu cheguei. Eu cheguei falando uma coisa, é verdade. Eu não gosto de perder nem amistoso. O próximo jogo sempre vai ser mais importante e nós vamos com esse espírito até o final do campeonato. Inclusive, ele sabe dessa responsabilidade. Antes disso, ele falou o seguinte, o próximo jogo contra o Náutico é uma final e nós temos que ganhar. Ou seja, ele tem essa cobrança própria de não errar, da expulsão dentro de casa, com as equipes, de competir e por aí vai. Então, quem discorda ou não do Paulo Pessolano em algumas coisas, não existe o 100%, mesmo porque se existisse era sem graça, sabe que pelo menos é um cara íntegro, né? A postura dele assim é muito sincera, muito objetiva. Então, eu fico muito feliz ali que, para mim, o Cruzeiro está muito bem comandado. Então, é a mesma questão. Infelizmente, o jogo contra o Náutico é fora de casa, é dentro de casa, mas será no Independência, né? E assim como o Paulo Pessolano cobra os atletas, faça a reflexão com a nação azul, que nós vamos nesse espírito, nessa intensidade, até o final também. Até depois da confirmação matemática do acesso, é só festa linda ali, porque essa repercussão de time do Cruzeiro é dentro de campo e nas arquibancadas também. Então vamos focando aí, que graças a Deus estamos no caminho certo, vamos consolidar esse acesso e que, se possível, vamos brigar por esse título também que está nas nossas mãos.